seus filhos vão bem? E nós leremos bastante a palavra de Deus. Eu quero já pedir a colaboração, conto aí com os nossos irmãos da técnica. Eu vou sempre dar um tempo aqui para eles estarem colocando os textos, mas iniciaremos lendo 3 salmos. Na verdade, trechos de 3 salmos que nos falam sobre os filhos. E eu começo convidando os irmãos para que abram no Salmo 127 e leremos a uma só voz os versos 3 e 4. Salmo 127, 3 e 4. Deixa eu só encontrar aqui, apesar de o texto já estar sendo aí projetado para os irmãos. Salmo 127, versos 3 e 4. Vamos ler, igreja? Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Antes de lermos o segundo texto, vamos atentar para 2 palavras importantes aqui que estão no verso 3. Herança e galardão. Nesse salmo nós aprendemos, salmo de autoria de Salomão, de que os nossos filhos são herança do Senhor, presente de Deus, um galardão, mais do que um prêmio. Você já agradeceu a Deus por esse presente? Eu estou me dirigindo agora ao papai e à mamãe que está aqui nessa noite. Talvez você tenha 1, 2, 3, como ontem eu falei aqui para as irmãs que estavam participando da homenagem ao Dia das Mães. Ser mãe não é só aquela que gera no ventre, ou seja, a mãe biológica. Temos mães que geram também no coração. E temos até mãe de leite, como eu contei a história da minha mãe ontem, que amamentou um menino no mesmo período do meu irmão caçula. Então ela pode então dizer que ela tem um filho de leite, né? Porque ela amamentou uma criança que nasceu na mesma época do meu irmão caçula e que não podia, a sua mãe não deu leite, ele era bem fraquinho, e minha mãe conseguiu amamentar 2 crianças. Ser mãe é uma coisa linda, como também ser pai. E os nossos filhos, então, vêm para coroar a família, o casamento. Muitas vezes nós até gostamos de dizer que os nossos filhos são fruto do nosso amor, do amor conjugal, do amor do casal. Então essas palavras são preciosas. Herança, galardão. Mas aqui fala também que os nossos filhos são como o quê? Flechas. Há muitas explicações, muitas metáforas são utilizadas para a flecha, mas se você já brincou de arco e flecha ou de tiro ao alvo, pelo menos de arco e flecha, você sabe que o objetivo da flecha é acertar o quê? O alvo. E quem é o alvo que o pai e a mãe precisa apontar a flecha, que é o seu filho e a sua filha, e acertar? O alvo é Jesus. Então nossos filhos que são herança do Senhor, presentes de Deus, galardão do Senhor, eles também como flechas na mão dos seus pais, nós devemos atirar os nossos filhos, não para qualquer direção, mas na direção do Senhor. Segundo texto, Salmo 128, versos 3. Aqui nós vemos a primeira parte falando da esposa, mas nós trabalharemos a segunda parte. Mas vamos ler todo o verso. Salmo 128, verso 3. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Neste versículo, o salmista utiliza 2 árvores muito conhecidas na história de Israel, a videira e a oliveira. E a videira, falando da mãe e da esposa, mostra que a mulher ela é frutífera, que ela tem muitos filhos. Nós sabemos que os tempos hoje mudaram bastante, mas ainda entre judeus, por exemplo, se você conhece aí alguma família de descendentes de judeus, eles têm muitos filhos. Há até hoje uma certa concorrência em que os muçulmanos, eles têm muitos filhos. Eles até têm muitos filhos com outro objetivo, para que eles possam espalhar a fé, a religião que eles professam. E em alguns lugares da Europa, você já começa a ver uma inversão na quantidade de crianças que entram na escola e que são de origem islâmica, que são de famílias muçulmanas. Porque os ocidentais
até mesmo entre nós cristãos, o número de filhos vem caindo drasticamente. Nós percebemos hoje que talvez às vezes o pai diz, tá bom, e eu não vou entrar aqui no mérito porque o planejamento familiar é seu, você orou, né? Talvez você diga, na minha aljava só cabe uma flecha, ou na minha aljava cabem 2 flechas, 3 flechas. A gente admira, quando hoje a gente vê um casal no atual momento que passa nos 3 filhos, a gente diz, uau, olha que bênção. Porque normalmente hoje parece que convencionou que o padrão são 2 filhos, e agora já está mudando, o padrão é 1 filho. Isso não é padrão bíblico não, viu gente? É o padrão que nós estamos vendo aí, que o mundo ocidental vem trabalhando. Mas aí vem agora a palavra de Deus e fala que os nossos filhos são considerados como o quê? Rebentos da oliveira. Nós não somos da área da agricultura, então não temos assim que conhecer todos os detalhes. Eu fui pesquisar o que é isso aqui. Rebentos da oliveira. Bom, a oliveira produz o quê? Azeitonas, certo? Ela produz azeitona, videira, uva, não é isso? E a ideia aqui é que os filhos, sabe quando você tem o tronco principal, que são os seus pais, mas esse tronco, quando ele vai amadurecendo e ele já não está produzindo tanta azeitona, os agricultores, eles tiram brotos, mudas desse tronco principal, e eles plantam ao redor do tronco principal os brotos da oliveira. O que vai acontecer? A árvore principal, que são os pais, as raízes já estão lá na terra. Conforme aqueles brotos vão crescendo, as raízes vão se misturando com as raízes dos pais que já estão debaixo da terra. E vão nascendo novas árvores. E às vezes, se você passar depois de muitos anos, você vai perceber que um tronco misturou com o outro. Os filhos são considerados assim, rebentos da oliveira ao redor da mesa. Os filhos são presentes de Deus para fortalecer os seus pais e também para buscarem nutrientes nas raízes que são os seus pais, para que eles possam crescer e frutificar. Eu sei que o Espírito Santo de Deus, e o nosso Deus é tremendo, porque quando temos esses exemplos e essas analogias na Bíblia, no caso aqui usando a figura da videira e da oliveira, não é por acaso. Não poderia ser uma outra árvore. Então o nosso Deus que criou todas as coisas, escolheu a dedo para dizer que os filhos são como rebentos da oliveira. Então você que está aí como filho, como filha, mesmo que você já esteja casado e já tenha os seus filhos, saiba disso. Talvez o tronco do seu pai e da sua mãe já esteja um pouco velho, cansado. E você, como um renovo, como um rebento de oliveira que foi plantado perto do seu pai e da sua mãe, você pode agora ajudar o seu pai e a sua mãe como família a continuar frutificando, a produzir para a honra e glória do nosso Deus frutos. Terceiro texto, Salmo 144, versículo 12. Salmo 144, verso 12. Mais 2 metáforas aqui em relação aos nossos filhos. Leiamos. Que nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Aos filhos, homens, o texto diz que eles devem ser como plantas viçosas, plantas maduras, que a folha é bem verde, que produz fruto, uma árvore realmente que está cumprindo o seu papel. E as filhas, como colunas, como baluartes no palácio. Algumas das colunas, se vocês já assistiram filmes da antiguidade, os templos lá na Grécia, algumas das colunas às vezes até tinha a escultura de um corpo de uma mulher. Nós vemos isso na história antiga. Então as nossas filhas precisam ser como colunas de palácio, pedras angulares, em lugar de destaque. Então você que é pai, você que tem seu filho, você que tem sua filha, ore ao Senhor para que eles sejam isso, que eles sejam frutíferos, que eles cresçam, que eles amadureçam, mas que eles não sejam maleáveis, mas que eles sejam sólidos, firmes como uma coluna, como um baluarte na casa de Deus. Lemos apenas 3 textos e essas metáforas vão nos trazendo alguns princípios. Os nossos filhos são presentes de Deus, os nossos filhos são flechas,
nós devemos atingir o alvo, e o alvo é Cristo. Os nossos filhos são rebentos da oliveira, aonde eles estão agora sendo plantados ao redor do tronco principal, que são os seus pais, e as raízes se misturam, e os frutos começam agora a surgir com a novidade dos filhos. Os filhos são plantas viçosas, as filhas são pedras angulares, colunas na casa de Deus, no palácio. Estes são os nossos filhos, presente que o Senhor nos deu. Há algumas semanas atrás eu compartilhei um vídeo no grupo da nossa igreja de uma música do cantor Sérgio Lopes, em que ele fez um cântico para os seus filhos. Eu gosto muito do Sérgio Lopes, ele é um poeta cristão, e ele fala que os filhos cresceram. E ele diz assim: mas se um dia vocês caírem e precisarem de ajuda, corram para a casa do Pai, porque nós estaremos prontos para te acolher. Não é bom você ter um lar para voltar? Ontem nós falamos um pouco aqui do colo da mãe, de filhos que às vezes dizem: eu não posso mais sentar no colo da minha mãe, mas de vez em quando eu tenho uma saudade do colo da mãe, da presença do pai, do carinho. Os nossos filhos são presentes de Deus, mas temos uma grande responsabilidade como pais, como educadores para com os nossos filhos. Mas eu preciso fazer uma pergunta aos pais primeiro nessa noite. Queria convidar você, pai e mãe que está aqui, a voltar lá na sua casa quando você era filho ou filha. Você foi um bom filho? Estou falando aos pais agora. Você foi uma boa filha? Você contaria para o seu filho tudo que você fez? Você conhecia os seus pais? Você se relacionava bem com seus irmãos? Que nota você daria para o seu papel de filho, de filha, quando você era solteiro, quando você era adolescente, quando você era criança? E agora, você continua sendo filho, obviamente. Você é um bom filho para sua mãe, para o seu pai, que já está com a idade mais avançada? Talvez você diga: não, pastor, eu não tenho mais os meus pais em vida, eles já partiram. Mas ainda assim, você continua sendo filho deles. Eles não estão mais aqui, mas você tem um pai, você teve uma mãe. Você foi um bom filho? Você foi uma boa filha? Porque às vezes, irmãos, quando nós assumimos o papel de pai e de mãe, aí dá a impressão que agora, e é claro que isso acontece mesmo, muitas daquelas palavras das nossas mães, ontem a Solange até citou isso no momento que ela estava falando aqui à frente, que às vezes nós só vamos entender os conselhos dos nossos pais quando nós nos tornamos pais. Aí faz sentido. Mas quando nós não éramos pais e somente filhos, o que a gente achava dos conselhos dos nossos pais às vezes? Minha mãe é chata, hein? Meu pai cortou meu barato. Eu não gostei. Meu pai não deixou eu ir. Minha mãe disse não, colocou limite. Aí você agora está na posição de pai, de mãe, e você às vezes vai ter que aprender a dizer não. E às vezes quando você precisa impor limites para os seus filhos, dói na gente, não dói? Estou falando agora para você que é pai e mãe. Mas por que nós fazemos isso? Porque nós amamos os nossos filhos. E se tem uma coisa que eu e você precisamos entender, na valorização de investirmos na vida dos filhos que são presentes de Deus para nós, tem a ver com uma questão dos tempos mais modernos agora. Qualidade de tempo versus quantidade de tempo. E nós muitas vezes estamos usando a seguinte frase: olha, embora eu não tenha muita quantidade de tempo com os meus filhos, então eu dou uma boa qualidade para ele. E às vezes nós estamos confundindo o que é qualidade com quantidade. E à luz da palavra de Deus, que é o manual da família, quantidade de tempo é mais importante do que qualidade de tempo. Claro que a qualidade é importante, mas não queira substituir um pelo outro. Ser pai, ser mãe é investir tempo no seu filho. Não dá para você falar assim: eu não tenho como criar, eu não tenho tempo para educar. Eu sei que é forte, como eu falei semana passada para os maridos. Por que casou então? Então por que teve filho? Se não tem tempo para criar, se não tem tempo para amar, não tem tempo para cuidar. Então não se deixe enganar pelo mito da qualidade do tempo. Quantidade de tempo é o requisitado dos pais. E vou dizer uma coisa: quanto tempo vai levar para você investir na vida do seu filho? Muito tempo. Muito tempo. Leva-se muito tempo para conhecer alguém profundamente. Quem dirá um filho ou uma filha.
É preciso então encontrar tempo que você acredita não ter, porque quando a gente vai falar com alguém, fala assim, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Ninguém aqui tem tempo, todo mundo está cheio da agenda, ocupado, não é assim? Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, mas para os filhos nós precisamos ter tempo. Assim como o casal também precisa investir um no outro. Nós não podemos ser omissos em relação a isso. E esse tempo, ele é importante para quê? Para você olhar o seu filho, ele crescendo. E é rápido, gente. Os pais que estão aqui sabem disso. Você vê aquele bebezinho lá na maternidade, as mães então que estão ali no dia a dia cuidando mais de perto, no período da licença maternidade, você às vezes fica sem ver uma criança, quando passa um período, você fala, meu Deus, já está desse tamanho e vai, daqui a pouco está correndo pela igreja, daqui a pouco já é uma criança, um pré-adolescente, passa muito rápido. Você precisa ouvir as histórias, às vezes histórias sem sentido que as nossas crianças contam. Os desenhos que não têm sentido, já viu desenho de criança? Aí você fala, que desenho é esse? É um relógio, papai. Aí você olha e você fala, não tem nada a ver com relógio. Agora, você não vai cair na besteira e falar assim, isso não é relógio, menino. Isso é rabisco. Eu já vi pai fazer isso. Insensível. A criança está descobrindo. Depois você vai dar a oportunidade dela entender o que é um relógio. Mas se ela desenhou e ela fez aquele rabisco que ela falou que é um relógio, naquela fase que ela está vivendo, deixa ela se descobrir. Participe disso, depois você vai corrigindo, obviamente. Você não vai chegar com um garoto de 14 anos que faz um rabisco no caderno e diz, é um relógio, papai, pode levar no médico, tem algum problema. Não está certo. Nós precisamos perceber esse desenvolvimento, e isso leva o quê? Tempo. Mas eu invisto na qualidade do meu tempo com meu filho. Eu sei que os tempos mudaram, as mães hoje também trabalham, ocupam suas funções, colaboram na renda familiar com o marido, e muitas vezes isso mexe com o tempo da quantidade, mas ainda assim precisamos investir tempo com as nossas crianças. Eu sei que essa história é muito conhecida, mas ela é muito forte, inclusive, aonde uma criança, num determinado momento, perguntou para o seu pai, pai, quanto o senhor ganha por hora na empresa? E o pai achou aquilo um absurdo. Nem sua mãe sabe o meu salário. Para que você quer saber quanto que eu ganho por hora? Pai, só porque eu queria saber. E o pai mandou o menino para o quarto, achou que o menino foi muito deselegante, mal educado com o seu pai, mas depois o pai pôs a mão na cabeça e falou, puxa, mas que ignorância minha, o menino só queria saber quanto eu ganhava por hora. E ele foi lá, o menino já estava deitado, falou, filho, o papai estava nervoso e eu te respondi tão ríspido lá na sala, mas você quer saber por quanto que eu ganho por hora? Eu ganho R$3 por hora, filho. Então o menininho pulou da cama, abriu a escrivaninha do quarto dele, pegou R$3 e falou, papai, me vende 1 hora do seu tempo. Pensou se o meu filho fizesse isso comigo? Se o seu filho fizesse isso com você? Como você reagiria? Invista no seu filho. Mas eles já cresceram, pastor. Agora não dá mais tempo. Por isso que eu quero falar para quem está filhos pequenos aqui. Não perca nenhum momento sequer. Mas eles já são adolescentes. Ainda dá tempo. A argila está um pouco mais dura, mas ainda dá tempo. Invista. Eu sempre conto as minhas histórias, não porque elas são as melhores, mas às vezes são as que eu vivi. Eu me lembro que na minha adolescência, me arrumando para ir para o trabalho, e aquela loucura de sair cedo de casa para trabalhar, e depois ir direto para o colégio, e só chegar em casa à meia-noite, e não tinha micro-ondas naquela época, minha mãe deixava no forno uma panelinha com a comida para me esquentar, para me jantar. A única hora que às vezes a minha mãe tinha para conversar comigo, um pouco mais, era na hora que eu estava fazendo a barba no banheiro. Aí minha mãe se colocava do meu lado e começava, tá tudo bem, filho? Tá, mãe. Ô filho, tá tão difícil, eu só te vejo de sábado, e de sábado também tem as coisas da igreja. A gente precisa conversar mais. Além das visitas que a minha mãe fazia no meu quarto para orar por mim de madrugada. Invista tempo no seu filho. Nós às vezes achamos que só a qualidade é importante. Claro que você vai dar um tempo de qualidade para o seu filho, mas a quantidade não pode ser esquecida. Você precisa investir tempo. Aí eu quero ler um texto, que nesse texto, hoje, propositalmente, eu não vou trabalhar o que é principal nesse texto. Então, para aqueles que gostam, e eu também gosto, de ser bem fiel ao que está sendo colocado no texto, Deuteronômio capítulo 6,
texto conhecidíssimo nosso, ele vai falar para nós dessa dinâmica do pai instruindo seus filhos, dos pais ensinando a palavra para os seus filhos. Mas aonde que eu quero chegar com essa ideia da quantidade do tempo? É a sequência que o texto nos fala aqui a partir do versículo 7. Isso aqui não é só qualidade de tempo. Isso aqui tem a ver com quantidade de tempo. Por quê? Vamos ver o texto? Deuteronômio capítulo 6, versículo 7 até o versículo 9. Quero convidar os irmãos para lerem comigo esse texto também. Vamos ler? Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Mas vamos nos ater aqui ao verso 7. Você vai inculcar a palavra de Deus no coração dos seus filhos. De que forma? Quando? Como? E o texto fala, quando você estiver em casa sentado com ele. Isso é, investir tempo. Quando você estiver, conforme o texto diz aí para nós, quando você estiver andando pelo caminho. Às vezes você está levando seu filho para a escola. Às vezes você está trazendo o seu filho da escola. Às vezes você estará indo passear com seu filho no shopping. Às vezes você estará indo ao consultório levar seu filho para uma consulta. Em todos os momentos você vai ensinar a palavra. E isso demandará de você o quê? Tempo. Criança entrega os pais. Eu sei que tem pais que às vezes dá vontade de dar um beliscão no filho, mas eu espero que você não faça isso aqui. Mas criança entrega os pais para pastor, viu, gente? Às vezes você pergunta assim, por que você não veio? Minha mãe falou que estava cansada. Ela que não quis vir. Ela queria, mamãe, vamos para a igreja. Por que seu pai não veio? O meu pai está dormindo. Às vezes a criança quer conversar com o pai ou com a mãe, depois de um dia, eu entendo, a jornada de trabalho, e você fala que está cansado, que você não tem tempo para ninguém. Mas basta um amigo ou uma amiga te ligar e fizer uma videochamada no seu celular, você fica 1 hora conversando com um amigo, seu filho está prestando atenção. O meu pai estava cansado, a minha mãe estava cansada, mas ele já está há 1 hora conversando com um amigo. E o que a criança vai fazer na leitura? O amigo do meu pai é mais importante do que eu. A amiga da minha mãe é mais importante do que eu. Você precisa investir tempo. Tempo também é quantidade. Os métodos para educar filhos mudam, como a dieta. Tem dieta de tudo quanto é jeito, não tem? Dieta da lua, dieta dos pontinhos, do carboidrato. Mas tem uma coisa que eu preciso dizer para você. A palavra de Deus não muda. O manual da família não muda. Se você foi daqueles que, como eu e a Rosângela, no período da gravidez do primeiro filho, fizemos a assinatura da revista Pais e Filhos, ganhamos depois lá o fascículo, o encadernado, para a gente saber como fazer. Daí a gente pensou, agora quando o Gustavo nasceu 5 anos depois, vamos pegar o material lá e vamos relevar. Só que o Gustavo veio totalmente diferente. Aí você fala, isso não deu para aplicar as mesmas coisas. Mas a palavra de Deus não muda. Os princípios de Deus são eternos. E nós vamos ler agora uma sequência de textos que tem a ver com disciplina dos filhos. Eu sei que a pedagogia moderna não gosta que use essa palavra. Eu não estou falando aqui de agressão nem de violência, mas de uso de bom senso. Mas você precisa disciplinar o seu filho. E eu quero te convidar a ler uma sequência de textos que mostra que, apesar do seu filho ser lindo, a sua filha ser uma princesa ou um príncipe, ele nasceu em pecado. Ele é pecador. E ele precisa ser consertado. Ele vem inclinado para o mal, como todos nós somos. E o que nos diz o Salmo 51, verso 5? Salmo 51, versículo 5. Vamos ler todos juntos? Salmo 51, 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi está falando, eu tenho consciência que eu nasci em pecado, eu herdei a natureza adâmica. Então, por mais que você fale assim, mas o meu é tão pequenininho, é tão inofensivo, mas ele já aprende desde cedo a ser egoísta, a mentir, a se vingar. E às vezes você fala, mas eu não ensinei isso para o meu filho. Eu tenho certeza que nenhum pai aqui, nenhuma mãe em sã consciência vai ensinar seu filho a ser egoísta, a não dividir o brinquedo dele com o amiguinho. Mas as crianças não fazem isso?
E você vai ficar assistindo, ai bonitinho, ele é criança, ele vai crescer, um dia vai aprender. Se você não corrigir agora que é criança, depois lá na frente vai dar mais trabalho. Tem que corrigir agora, na tenra infância. Tem que ensinar para a criança o valor de compartilhar, da humildade. Não é depois, depois é tarde. Tem que começar agora. Nós nascemos em pecado. E aí, por conta disso, de sabermos que nós fomos gerados e nascemos em pecado, algumas coisas precisam ser corrigidas. E os pais são esses homens e mulheres que Deus coloca na nossa vida para nos corrigir. Provérbios 22, verso 15. Vamos ver Provérbios 22, verso 15. Vamos aguardar ali para os irmãos. Provérbios 22, 15. Vamos ler todos juntos? A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Eu não vou entrar nessa particularidade. Não, pastor, lá em casa é só no bate-papo, é só no diálogo. Eu nunca encostei um dedo no meu filho e na minha filha. Mas eu preciso dizer uma coisa para você. É bíblico corrigir com a vara. É claro que os tempos mudaram e você diz assim, nossa, mas vara mesmo? Eu conheço alguns pais que são literais. Vão lá no terreno baldio, limpa a varinha. Eu apanhei de cinta. No meu caso já foi cinto. Meu filho já foi um rider. Quando ele falava que estava faltando um rider no meu pé, ele falou assim, lascou. Mas tem o lugar certo, tem a medida certa. Tem gente que até fala assim, bater depois que passa a raiva não tem graça, tem que bater na hora que está com raiva. Você tem que corrigir seu filho quando você estiver calmo. Ah, mas aí não tem graça, pastor. Eu gosto de puxar a orelha dele na hora que eu perdi a cabeça. Caiu, eu levanto ele até o segundo andar assim. Não, você precisa admoestar o seu filho. Corrigi-lo na disciplina do Senhor, mas você diz, agora você vai. O meu filho brinca que o problema de ser filho de pastor é assim, o pai prega, aí eu já estou arrependido, estou quebrantado, eu falo, eu não vou fazer mais, papai. Eu sei, eu até acredito, mas agora eu vou te corrigir. Aí você sabe o peso que você vai usar, onde você vai bater, mas você precisa corrigir. Talvez para algumas famílias aqui, a vara não seja literalmente a varinha de marmelo, mas seja proibi-lo de fazer alguma coisa por um tempo. Tem filho que é resistente à dor, você já viu? Meu irmão falava assim, seu bobo, chora logo que a mãe para. E tem gente que dá uma palmadinha, fica dura ali. Agora tem filho que se você falar assim, um mês sem o seu PlayStation, meu Deus do céu. Dá aqui o seu celular. Não, mãe, por favor, mãe. Não. Aí tem gente que até fala, não dá ideia, pastor, não dá ideia para minha mãe, para meu pai. Seu celular, passa para cá. Só quando recuperar as notas que você vai ter o seu celular de volta. Aí morre. Essa geração aí que está com o celular, dorme, acorda com o celular, toma banho com o celular, tudo é o celular. Você tira o celular do seu filho e da sua filha, é a morte, quer negociar. Ai, mãe, libera aí, pai. Eu já estou arrependido, eu não vou fazer mais. Você tem que cumprir a sua palavra. Então a vara da disciplina vai afastar o seu filho do caminho errado. Tem muitos pais e mães chorando. É claro que nós não devemos generalizar jamais. Conheço histórias de pais que instruíram seus filhos, que ensinaram seus filhos. Infelizmente, alguns não estão seguindo os caminhos do Senhor. Mas eu não posso dizer que o outro lado não seja verdade. Existem pais chorando hoje porque foram negligentes na educação e na disciplina dos seus filhos. Então não vamos aqui achar, todo mundo é vítima, não. Mas tem pais que estão colhendo aquilo que eles plantaram. A negligência, a indiferença para com seus filhos. Aí em Provérbios tem outro versículo interessante. Provérbios 29, verso 15. Provérbios 29, versículo 15. Vamos fazer a leitura também? A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma venha envergonhar a sua mãe. Ah, não tem jeito, pastor, larguei de mão. Deixa a vida ensinar, a vida vai ensinar. A vida vai ensinar. Quem disse que é a vida que vai ensinar? É você que tem que ensinar. Somos nós, pais, que temos que ensinar. Que conversa é essa que a vida vai ensinar? A vida não vai ensinar, a vida vai deformar. É porque a graça e a misericórdia de Deus foi superabundante sobre nós, senão nós não estaríamos aqui.
Eu já te perguntei nessa noite, querido pai, querida mãe, se você foi um bom filho ou uma boa filha. Talvez hoje você entenda. Talvez você diga, mas você não sabe o pai que eu tive, a mãe que eu tive. Meu pai e minha mãe não foram um excelente pai. Eu também não tive. Meus pais também falharam. Seus pais certamente falharam. Nós pais falhamos. Mas nós não podemos mudar aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Portanto, quando você exerce a disciplina com sabedoria, com amor, na forma correta, você afasta a criança do caminho errado. E ela não será vergonha para a mãe e nem para o pai. E esse negócio então de deixar a criança ser entregue a si mesmo, e hoje, irmãos, pasmem, em nome de uma liberdade cada vez mais precoce, tem mães e diz assim, eu não entro no quarto da minha filha, pastor, eu respeito a privacidade dela. Como assim? Eu não entro no quarto do meu filho, é o cantinho dele, é lá o espaço dele, mas você não tem curiosidade de saber o que seu filho faz no quarto? O que a sua filha faz no quarto? Você é o dono da casa, você é o rei do lar, a rainha do lar, e você não pode entrar no quarto do seu filho e da sua filha. Você, filho que está aqui, me perdoe pela liberdade, você poderia entregar agora o seu celular para o seu pai, para a sua mãe, tirar a senha e falar assim, pode ver, pai. Pode olhar as minhas redes sociais, com quem eu falo. Ou você fala, não, pastor, não dá ideia, pastor, eu não posso mostrar meu celular para o meu pai agora. Vou ter que apagar um monte de coisa aqui. Por quê? Então, cuidado. Pais, nós precisamos estar atentos a isso. A vara da disciplina, às vezes, é necessária. E vai doer, porque disciplina que não dói não é disciplina. Mas eu não estou falando de agressão, obviamente. Eu não estou falando aqui também de tirar pó, sabe? Tem pais que batem assim, né? Tira o pó. Para, menino. Mas esse tipo de disciplina não funciona. Disciplina dói. Quando Deus disciplina o seu povo, diz lá em Hebreus que às vezes a gente tem a sensação de que vai desmaiar. Mas ela por um tempo é para deixar a gente triste, mas depois vai produzir o que em nós? Alegria. Portanto, a pergunta que eu fiz no tema da mensagem de hoje é, como estão os seus filhos? Diante desse cenário que nós estamos vivendo. Nós já sabemos que os nossos filhos são herança do Senhor, presentes de Deus, que eles são flechas, que os nossos filhos são como rebentos da oliveira. Nós sabemos que os nossos filhos são plantas viçosas, que são pedras angulares como colunas de palácio. Ok. Mas nós também vimos nessa noite que os nossos filhos são o quê? Filhos de Adão, pecadores. Nós vimos também que os nossos filhos têm um coração inclinado para o erro, para a insensatez. E qual é a correção que nós devemos ter como pais? A vara da disciplina, da sabedoria. Por isso que Paulo, falando também lá em Efésios, diz, criai os vossos filhos na demonstração do Senhor e na disciplina. Não transfira esse cargo para ninguém. É seu, é missão sua. Nós temos que cuidar dos nossos filhos. E eu quero caminhar aqui para o término dessa reflexão nessa noite com alguns conselhos. Conselhos que eu extraí de estudos que eu fiz há um tempo atrás e eles continuam sendo atuais, pelo menos foram na minha casa com a minha esposa e espero que seja na sua casa. Primeiro conselho para os pais que estão aqui nessa noite: comecem desde cedo a conhecerem seus filhos. Deixa eu fazer uma pergunta que parece que está fora de ordem, mas preciso fazer. Você conhece seu filho? Você conhece a sua filha? Ou você fala, pastor, eu não sei se eu conheço meu filho. Precisa conhecer. E quando eu digo conhecer, não é só que tipo de comida ela gosta ou ele gosta de comer. Esse tipo de conhecimento todo pai e mãe tem que ter. Você tem que conhecer mais do que isso. Você faz ideia do que sua filha ou seu filho pensa? Claro que você vai dizer, pastor, só Deus. Eu sei, mas no convívio, os amigos, os lugares que o seu filho frequenta. Você conhece seu filho? Eu me lembro que eu fui convidado uma vez para falar para pais, onde os filhos não estavam, somente os pais. Então era um encontro para adultos e os filhos deviam estar na casa dos avós, com os tios ou em outros lugares. Aí eu fiz uma pergunta naquele auditório: onde está o seu filho agora? Teve gente que falou, eu não sei, pastor. Eu não sei onde meu filho está agora. Como que um pai e uma mãe que tem um filho debaixo da sua guarda vem para uma igreja, para um compromisso e não sabe onde o seu filho está? Eu sei que talvez alguns vão dizer assim, meu filho está aqui, pastor, ele está na igreja. Mas você conhece seu filho?
Então é desde cedo. E este conhecimento não virá assim automaticamente. Vai demandar investimento. Vai exigir de você uma observação aguçada, porque cada filho tem uma personalidade, tem um temperamento. E não pense que você vai poder usar a mesma regra. É claro que o princípio é a palavra, mas na hora de aplicar esse princípio na vida do seu filho, talvez para um filho você vai ter que ter um tipo de rigor, para outro filho de uma outra forma, sempre usando a mesma regra, mas você precisa conhecer seu filho. E tome cuidado para você não trazer problemas que aconteceram já na Bíblia, como aconteceu lá na história de Jacó, que nós estudamos no acampamento. Você pode, às vezes, sem perceber, dar mais atenção para um filho, ou porque a sua personalidade bateu com aquele filho ou com aquela filha, e você então só fala com ele, e tudo é ele, e você rechaça o outro. Cuidado. Mas você precisa investir tempo. Segundo conselho, estabeleçam limites às vontades de seus filhos. E eu já vou avisar, você certamente já está experimentando isso na pele. Não é fácil fazer isso. Ainda mais nos dias atuais. Estabelecer limite para os filhos, eles não vão aceitar. Tem filhos que não escutam mais dos pais. Que limite? É interessante que, num primeiro momento, o que nós filhos queríamos dos nossos pais? Que eles só falassem sim, 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 pode ir, pode ir, pode ir. Mas tem muitos filhos que dizem hoje: eu gostaria tanto de ter escutado alguns nãos da minha mãe. Eu li um livreto há muito tempo atrás sobre sexo para jovens que diz assim: não, a resposta positiva de Deus. Talvez agora, jovens, vocês que estão aqui não entendam os nãos dos seus pais, mas um dia vocês vão louvar a Deus por esse não, que pode te livrar de muita cilada, que pode te tirar de muita enrascada. Pais, ainda que seja doloroso, ainda que algumas vezes seus filhos vão achar que vocês são carrascos, aprendam a estabelecer limites. Façam isso com amor, mas coloquem limites para os seus filhos. Nada de criar filhos livre e solto, desenfreados. A vida vai ensinar. Eu já disse lá atrás, vou repetir, não é a vida que vai ensinar, não. Somos nós, pais, que devemos instruir. Outra coisa, mantenha o equilíbrio durante o exercício da disciplina. Já falei isso. Não somos a favor de violência, de você ferir a criança, de machucar. Você vai ser denunciado. Aí você vai para a cadeia mesmo, vai responder na justiça. Não é disso que eu estou falando. Mas quando você deixa de corrigir o seu filho, você está sendo omisso, e lá na frente você vai lembrar a falta que fez para o seu filho, aquela disciplina que você não exerceu sobre ele. Você conhece seu filho, você conhece a sua filha, você sabe se basta umas palmadinhas e ela vai entender, ou se você vai ter que sentar e conversar, ou se você vai ter que retirar alguma coisa que ele gosta de fazer, ou que ela gosta de fazer, mas com um fim próprio. Olha, estou fazendo isso porque eu te amo, e você está de castigo, e você não vai fazer isso até você aprender esta lição. E às vezes, eu já vi muitas vezes, eu falo isso com tristeza até, pais que colocam o filho de castigo, né? Eu sei que a palavra castigo, ela não soa bem aos nossos ouvidos. Então você vai lá e põe a criança naquela cadeira ali. Você vai ficar sentado nessa cadeira para você aprender o que você fez. Aí o pai dá as costas, a criança sai. Aí o pai vai lá: eu já não falei que é para você ficar aqui. Aí fica aquele joguinho, até que o pai fala: não aprende mesmo. Quem venceu? O garotinho, a garotinha. Você sai rindo. E o pai fica às vezes sem coragem. Mas o que o pai tinha que fazer? Eu não estou falando para fazer isso em público, obviamente. Tem um momento certo. Se um filho está meio irrequieto aqui na igreja, não é aqui dentro do templo que você vai corrigir seu filho. Tem muitas salas aqui na igreja. Você pode pegar seu filhinho, ir lá e orar com ele, e conversar com ele, e dar uma palmadinha nele, e ele volta e se assenta direitinho. E se não der certo aqui, em casa continua. Mas estava com sono, pastor, dormiu no carro, acorda ele. A Rosângela acordou nosso filho uma vez, deu um sono nele. Fomos lá no quarto, ele estou com sono, mamãe, mas primeiro você vai apanhar, depois você pode dormir. É difícil, mas tem que ser assim. Mas faça isso com equilíbrio, equilíbrio. O reverendo Jeremias conta que estava lá em Belo Horizonte num consultório, e ele estava aguardando para ser atendido, e era uma clínica, então tinha médico para adulto, médico para criança, e sabe que antigamente nos consultórios tinha muita revista, né?
Revista Caras, revista Veja, revista Isto É, e o menininho estava rasgando todas as revistas do consultório. E a mãe, para, não pode fazer isso, olha que feio o menininho, rasgava. E o pastor Jeremias do lado assim, se fosse meu filho, mas não é, porque a gente não vai bater no filho dos outros, não é verdade? Dá vontade, mas você não pode, não faça isso não. Aí chegou uma hora que a mãe resolveu usar o pastor, sem saber que ele era pastor, assim, o homem não está gostando, olha a cara dele. Aí o pastor ainda vai me colocar de cúmplice nesse negócio? Aí chegou uma hora que ela falou, fala para ele, moço, fala que você não está gostando, e quem conhece o Jeremias pede um amigo, mas não pede a piada. Eu falei assim, ô dona, cuida do seu filho, eu não vou falar coisíssima nenhuma. A senhora já devia, na primeira vez que ele pegou a primeira revista, que ele rasgou, você já tinha que ter entrado ali no banheiro e rasgou 5 revistas do consultório. Não faz isso, não pode fazer isso. Que tipo de educação é esta? Tem que ter limite, mas tem que ser com sabedoria. Agora uma coisa positiva, reafirme o valor dos seus filhos. Seu filho tem valor. Ele nasceu em pecado, é verdade, mas Deus deu a ele dons e talentos. Aliás, é o que a UPA vai estudar sábado. Seu filho tem dons e talentos, você precisa descobrir. Você sabe qual é o dom e talento do seu filho? Ah, pastor, não deu tempo ainda de perceber nada não. É porque você não está investindo tempo. Porque se você caminha com seu filho, com a sua filha, você vai perceber. Você pode até hoje ajudá-lo a cumprir os propósitos pelos quais Deus colocou para ele. Isso é muito difícil, mas nós temos que reafirmar o valor deles sem tornar-nos arrogantes. Esse é o perigo. Porque se você também superdimensionar o valor do seu filho, você pode transformar o seu filho no quê? Numa pessoa arrogante. Não é isso que nós estamos propondo aqui não. Ensine o seu filho a ser uma pessoa humilde, o tempo todo. Mas você precisa valorizar e reafirmar o valor que o seu filho tem. Algumas crianças, elas não têm essa dificuldade. Tem crianças que lidam de boa com as crises da vida, com as frustrações. Já tem outras crianças que precisam do estímulo do pai e da mãe. Elas sofrem bullying na escola, elas precisam de ajuda, de orientação. Mas se o pai e a mãe não for presente, aí é um problema muito sério. Por isso que investir nos filhos é algo para ontem. E por último, e temos exemplos na Bíblia para isso, ore pelo seu filho e pela sua filha todo dia. Não é só no dia do aniversário dele, não é só no dia em que ele fica doente, aí você pede no grupo de oração da igreja, ore pelo meu filho, ele está doente. Você pode fazer isso no grupo da igreja, mas na sua casa, no seu momento secreto, você tem que orar todo dia. E na sua casa, no seu momento secreto, você pode orar por coisas que você não pode orar em público sobre o seu filho. Você sabe se o seu filho está enfrentando alguma tentação, se o seu filho está passando por algum problema moral, se o seu filho está com algum problema na escola, se o seu filho está com algum problema no namoro, se o seu filho ou sua filha está com algum problema no casamento, lá no quarto secreto você ora, você intercede. Todo dia. Até quando, pastor? Até você morrer. Enquanto você respirar nessa terra, você tem uma missão: apresentar seus filhos em oração. E para aqueles que já são vovôs, vovós, como o nosso querido aqui, o vovô mais novo da igreja, né? Não vou falar vovô fresco não, porque ele vai bater em mim. São Paulino, né? Não pode falar isso. Já falei. Mas você tem que amar, e aí vem os netos. Eu não passei por essa experiência ainda, nem eu nem a Rosângela, mas se Deus nos der essa graça, vamos orar pelos nossos netos. Queridos irmãos e irmãs, seus filhos vão bem? Você conhece seu filho e sua filha? Você tem investido tempo para andar com eles, para conversar com eles? Tome cuidado se você não tem invertido alguns valores e seus filhos começam a perceber que você tem mais tempo para os amigos, para os happy hours da vida, do que para voltar para casa e ficar com eles. Instruí-los, andando, assentados, deitando, levantando. Mas faça isso desde já. Ah, pastor, acho que não dá mais tempo. Eu já estou com os filhos tudo grandes. Eles ainda estão com você? Estão na sua casa? Não casaram ainda? Lembram do que eu falei no acampamento, no domingo, encerrando o nosso acampamento? Vocês fizeram aquilo lá no acampamento? Se não fizeram, dá tempo de fazer ainda. Pegue seu filho, pegue a sua filha. Abençoe o seu filho. Abrace seu filho. Abrace a sua filha. Vá no quarto dele.
Surpreenda seu filho, ele está lá no quarto, mexendo no celular, mexendo no notebook, no tablet dele, aí você abre a porta, posso entrar, filho? Talvez você não precisaria nem falar isso, mas por educação. Pode, pai, aconteceu alguma coisa? Não, eu vim orar por você. Eu vim conversar com você. Faça isso, porque os nossos filhos são presentes de Deus. Mas um presente de Deus que exige a contrapartida de cada um de nós. Responsabilidade, maturidade. Seus filhos vão bem? Onde estão seus filhos agora? Eles só estão de corpo presente na igreja, ou vocês podem dizer, não, o coração do meu filho também está aqui. Eles não estão só porque eu os obriguei a vir. Eles estão aqui porque eles estão aprendendo desde a tenra infância a amar estar aqui, na casa do Senhor. Que Deus os abençoe.